A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, estamos no penúltimo capítulo, capítulo 27. Hoje vamos ler os versículos de 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns dos presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando nós em um navio a Adrimitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmona. E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Aquilão. Confie em Deus em toda e qualquer situação. Paulo está preso em Cesareia já há 2 anos. E agora chegou a vez dele viajar. Foi mandado para Roma como ele queria. E está junto com ele Lucas, quem escreve o livro de Atos. Lucas diz assim no primeiro versículo: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Lucas, quem escreveu este livro, ele veio de fora para ver o que estava acontecendo, para escrever, e ele se converte. Ele recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele então acompanha Paulo nas suas viagens. E nós vemos a leitura, nós lemos este livro, vendo que Lucas escrevia, se colocando também ali ao lado de Paulo. Era um companheiro dele. Mas o que chama bastante atenção, em falando de companhia de Paulo, está no versículo 2, onde nós damos a nossa primeira parada para a meditação. Embarcando nós em um navio Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco, Paulo e Lucas, Aristarco, macedônio de Tessalônica. Quando Paulo fez a terceira viagem missionária, ele estava
entre a Macedônia e a Grécia, e ele queria pegar um navio para ir para Jerusalém. Mas aí ele foi avisado de que os judeus armavam ciladas para o matarem. Então ele resolve voltar por toda a Macedônia, atravessar para a Ásia e depois descer até Éfeso e ali pegar um navio. Em toda esta viagem ele é acompanhado por algumas pessoas e ali estava entre eles Aristarco. Aristarco começa dali a acompanhar Paulo. Quando Paulo chega em Jerusalém, estava junto com ele Aristarco. Estava ali acompanhando seu amigo Paulo. E agora ele está de novo no navio com Paulo. Isso implica dizer que todo esse tempo que Paulo esteve preso, Aristarco estava ali acompanhando ou pelo menos visitando Paulo. E agora quando Paulo vai fazer esta viagem para Roma, uma viagem difícil, uma viagem longa de 2.000 quilômetros, ele compra passagem no navio e embarca junto com Paulo, para estar junto com Paulo. Por quê? Por amor, por amizade. Ele faz sacrifício. O amor muitas vezes exige sacrifício. E olhando para a vida deste homem, quanto benefício ele traz para a vida de Paulo, acompanhando Paulo nesta situação. Nós vemos o quanto nós precisamos de amizade, quanto nós precisamos de pessoas que nos ajudem em momentos difíceis. Nós mesmo, durante esse tempo da pandemia, passamos por situações muito difíceis na nossa vida, mas nós tivemos amigos, nós tivemos pessoas que fizeram sacrifício e nos acompanharam nesse tempo tão difícil. Deus usou muitas pessoas, irmãos da nossa igreja, que puderam nos acompanhar, nos abençoar nesse tempo difícil que passamos. Não só precisamos de amigos, como nós também precisamos ser amigos. Precisamos fazer sacrifícios. Pessoas que precisam de nós, da nossa amizade, muitas vezes das coisas que temos, para os ajudar. Outra coisa nos chama atenção também em falando de amor, de amizade. No versículo 3 nós lemos: E chegamos no dia seguinte a Sidom, que fica a 120 quilômetros longe de Cesareia. É a primeira parada que ele dá. E Júlio, nós já sabemos quem é Júlio, um centurião da corte Augusta. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Nos dá a impressão de que Paulo estava doente. E talvez um dos motivos porque Aristarco não o deixava. Estava acompanhando Paulo que devia estar com alguma enfermidade. E Júlio era um centurião. Júlio estava responsável por Paulo e por outros presos também. Paulo é destacado entre estes presos. Claro que nós estamos vendo um relato agora a respeito da vida de Paulo e não dos outros presos, mas da forma que é colocado aqui, em outros presos, a impressão que temos é que estes outros presos eram presos, bandidos mesmo, que estavam ali talvez acorrentados. E Paulo talvez gozasse de algum privilégio por não ser um bandido, por não ter nada que provasse a sua culpa. Mas, de qualquer maneira, Júlio, o centurião, tinha que dar conta de Paulo também. Tinha que entregar Paulo assim como os outros presos também. Mas, olha o que Júlio faz. Lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Talvez ele tenha dito para ele: olha, nós vamos ficar aqui 1, 2, 3 dias, não sei quanto tempo, parado aqui. Paulo, você tem amigos aqui em Sidom? Tenho. Vai vê-los para que eles cuidem de você, veja o que você precisa, roupa, alimento, quem sabe até a saúde. Os centuriões aparecem muito na Bíblia. Nós temos encontrado centuriões aí conversando com Jesus,
pedindo para que Jesus visite o seu lar, que o servo dele está doente. Nós encontramos centurião que estavam orando e que Deus ouviu a oração dele, e Pedro vai até a casa desse centurião chamado Cornélio, e ali desce o Espírito Santo na vida dessas pessoas. Nós vimos já Lísias, comandante, nós vimos outras pessoas que é do exército romano, é um grego, não é um judeu, não é um homem que tem a sua fé no único Deus vivo e verdadeiro, mas são pessoas boas, pessoas humanas, pessoas que reconhecem a humanidade das outras pessoas, a necessidade. Às vezes nós encontramos pessoas fora da igreja, pessoas que não são crentes, pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, mas que têm bom coração, mas que têm consideração, que têm amor, que são gentis, como se ouve dizer, só falta se converter, mas que estas pessoas nos sirvam de exemplos, para que nós, como crentes, que confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, possamos ser assim também, pessoas amáveis, pessoas que olham para a necessidade dos outros, pessoas que querem o bem das outras pessoas. Vimos Aristarco, um homem crente, vimos Júlio, um homem não crente. Talvez até aqui, talvez tenha se convertido mais tarde, mas são pessoas boas que sirvam para nós de exemplo. Deus está cuidando de Paulo, mesmo usando essas pessoas. É o cuidado de Deus para a vida dele. Deus é assim. Deus cuida de nós, Deus usa as coisas, Deus usa a pessoa, Deus usa as experiências, porque Ele sabe do que nós precisamos. É assim que Deus nos conforta, nos consola e nos anima. Agora eles vão enfrentar a primeira dificuldade deles. Eles vão sair desse porto de Sidom e vão caminho à Itália. De Sidom à Itália é uma linha reta. Só que as coisas não são tão simples assim. Vamos ler os versículos 4, 5 e 6. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Começam as dificuldades. A viagem de 2.000 quilômetros, mar aberto, vento forte e contrário, toda a situação desfavorável. E o inverno se aproximando. Talvez não seja necessário esta viagem. Talvez seja importante deixarmos de viajar nesse tempo. O vento que soprava era muito forte. Tão forte que aquela linha reta que eles tinham que fazer não era possível. Então eles entram de lado no vento, vão costeando uma ilha chamada Creta, vão costeando esta ilha, parando em alguns portos por causa da força do vento. Queriam ir para lá, mas não puderam ir. Tentaram ir por outro caminho, também não puderam ir. Não é hora de pensar no assunto? Quantas vezes Deus precisa falar conosco para que mudemos o nosso caminho? Há muitas coisas que nós precisamos repensar na nossa vida. Tem caminhos que Deus não quer que nós sigamos. E nós continuamos ali insistindo naquele caminho. Muitas vezes nós precisamos mudar o rumo. Deus está nos mostrando, mas nós continuamos insistindo em teimosias em continuar naquele caminho.
Precisamos parar, orar, pedir orientação a Deus, mudar nossos projetos de vida, voltar. Não é hora de seguir, esperar o tempo certo de Deus. Nós passamos por situação difícil, como já disse, e vai ser difícil não trazer sempre uma referência nas pregações a respeito do tempo que passamos. Não tinha como mudar. Foi um tempo difícil para todas as pessoas. Muitas mortes, muitos lutos, muitas lágrimas. Há lugar que não há como evitar. Quando os discípulos de Jesus estavam no mar e o vento era contrário e as ondas se levantaram, eles estavam no meio do mar, eles não tinham como parar. Jesus, que os via, desce, vem andando sobre as águas e entra no barco e repreende o vento. E o vento para. Há tempo que nós precisamos de Deus, só Ele mesmo pode mudar toda a situação. Nós passamos por uma situação difícil, mas nós somos carregados no colo por Deus. Ele nos confortou, Ele nos fortaleceu, Ele nos animou e Ele é quem disse, tem que seguir em frente. Amém. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo de plantar, de colher, há tempo de recolher coisas, de ajuntar coisas, mas há tempo de pôr fora essas coisas. Mais lições ficam na nossa vida. Naquilo que você puder recuar, recue. Quando você não puder recuar, conte com Deus. As tempestades também passam. Podem deixar feridas, mas Deus cura as feridas. Deus está sempre conosco em toda e qualquer situação. Amém? E por último lugar, nós temos o valor de um bom conselho. Os últimos versículos de hoje, a partir do versículo 9, leio assim: Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio de carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto do navio e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles, os outros marinheiros, foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África do Coro, e invernar ali. E soprando um vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se vela, foram muito perto costeando Creta. O piloto queria seguir viagem. Ele cobrava o frete. Navio custa caro. Tem os marinheiros que recebem salários. Ele quer receber o salário, o pagamento pela viagem. Também o mestre do navio que está ali concorda com o piloto que devem seguir. Os outros marinheiros também com pressa de chegar em casa. Porém, Paulo, que talvez, a Bíblia não diz, mas pode ser instruído por Deus, porque fala de danos ao navio, como se tivesse tido uma visão. Ele diz que não é bom, que existe muito perigo e que eles deveriam ficar. Mas eles não ouviram o homem de Deus, ouviram os outros. E esse ponto é que é perigoso, porque existem muitas pessoas dando conselhos.
Existem muitas pessoas pregando a palavra, muitas pessoas dizendo: coisas boas vêm por aí, as melhores coisas estão chegando, mas muitas vezes não é verdade. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser espirituais a ponto de discernir se aquele que fala, fala por Deus ou fala pelo homem. Muitas vezes as coisas piores ainda estão por vir. Ele preferiu, o centurião, ouvir o piloto, ouvir o mestre, ouvir os marinheiros e seguiram em viagem. E olha o que diz o último verso de hoje. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. O pior estava por vir. Paulo aconselhou, mas não lhe deram ouvido. E o que vai acontecer com eles? Nós vamos ver na semana que vem. Eu quero deixar esses últimos pensamentos para nós neste momento. Que há situações em que nós devemos ouvir, parar, orar, buscar em Deus a solução. Quando dizem que vem coisas boas por aí, qual é a garantia que nós temos? Poderão vir coisas piores. Nós não sabíamos, quando entramos nesse tempo de pandemia, o que ia nos acontecer. Nós, como já vimos, não dava para recuar. Nós enfrentamos aquilo que estava na frente, mas com Deus juntamente conosco. Deus precisa estar conosco. Nós precisamos ouvir a Deus. O que nós precisamos aprender é que, de um momento para o outro, tudo pode mudar. Nós temos que estar preparados para as coisas que virão à nossa frente. Temos que estar apegados com Deus, desapegados o máximo que pudermos às coisas desse mundo, porque elas todas ficarão de repente, num piscar de olhos. O que você vai ter por toda a eternidade é aquele que você construiu junto com Deus. Mas em toda e qualquer situação eu quero que você se lembre, Deus está com você. Por isso não desanime. Continue firme. Deus é quem te anima e fortalece. É Deus quem te dá a vitória em toda e qualquer situação. Amém? Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém.